pregar a palavra de Deus. Estamos num culto de Santa Ceia, nos reunimos diante da mesa do Senhor, para lembrar a morte dele enquanto ele não vem. Eu peço a você que abra a tua Bíblia Sagrada, abra a tua Bíblia Sagrada no livro de Levíticos, capítulo número 22. Iremos ler versículo 21 a seguir. Levíticos 22, versículo de 1 a seguir. Que diz: E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separado das vacas ou das ovelhas, um voto ou uma oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, o quebrado, ou aleijado, ou vergonhoso, ou saboroso, ou cheio de pinches, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis ofertas queimadas ao Senhor. Porém, o boi, o gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas não por voto, não será aceito. Ou machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não ofereis ao Senhor. Não fareis isso na vossa terra. Muito bem, somente até aqui. Hoje eu gostaria de pregar uma palavra com o seguinte tema: os piores defeitos das ovelhas. Quero dizer antes de começar que hoje o Senhor vai apertar alguns parafusos. O Senhor hoje vai tratar da nossa alma, do nosso íntimo. O Senhor vai fazer você sair daqui muito mais crente, muito fiel. E você vai agradecer no final de tudo. Porque Deus só repreende a quem Ele ama. Dito isso, é pertinente entendermos o texto dessa passagem bíblica foi escrita. É pertinente falarmos acerca de remissão do pecado. Porque sabemos que a palavra de Deus nos afirma que a alma que pecar, essa morrerá. Uma vez que o homem transgrediu a lei de Deus, o mandamento do Senhor, ele era passível de uma punição. E a punição era mais severa. A punição seria o pecado, então capital, seria a destruição. O homem não nasceu para morrer. O homem não nasceu para ser sacrificado. O projeto original de Deus era que o homem vivesse na presença dele, isso de forma perpétua, eternamente. O homem, quando foi feito por Deus, foi feito para o adorar. Porém, quando percebemos a transgressão do pecado original, percebemos que o homem então se escondeu da vontade do Senhor. E ali Noé, ele teve de fazer o quê? Se esconder porque ele se sentia envergonhado. E afirma a Bíblia Sagrada que por conta do pecado do casal original, um animalzinho indefeso, inocente, foi morto. E a partir daquele momento, esse sacrifício era feito rotineiramente, constantemente. Todo homem que pecava, ele entendia que por conta do seu erro, um ser inocente morreria. O mundo que vivemos é feito dessa forma. Infelizmente, uns têm que morrer para que você tenha vida. Uns têm que se sacrificar para que você tenha uma vida confortável. Assim acontece. E nos dias de Levítico, nos dias da lei de Moisés, percebemos que Deus instituiu o sacrifício de animais, porque o homem, desde o princípio, era pecador. E, portanto, animais eram degolados, eram mortos por conta do pecado do homem. Perceba, Moisés recebendo a lei de Deus, ele então recebeu do Senhor ordenanças, a forma apropriada de sacrificar o animal, para que este pudesse ser feito por expiação, por conta do pecado do homem e da mulher que transgredia contra Deus. Pois bem, quando vejo na Bíblia Sagrada esse dia da expiação, o dia que todo homem e mulher tinha que comparecer diante da tenda da congregação, apresentar-se diante de Deus por conta dos seus pecados e erros, eu percebo que eles faziam assim, e todo homem, independente se pequeno, se grande, todo homem tinha que comparecer nesse grande dia. Todo homem tinha que trazer consigo um animal, todo homem tinha que preparar, independente da sua condição financeira, alguma coisa para ofertar, oferecer a Deus em prol dos seus pecados. O homem, então, chegava-se diante do sacerdote. O sacerdote olhava, então, a oferta oferecida, seja ela uma ovelha, seja ela uma cabra, ou seja ela um boi. As ofertas todas eram oferecidas diante do holocausto, diante da oferta. Pois bem, vemos que aqueles homens todos tinham que oferecer esse sacrifício. E era interessante, era uma coisa que espantava, porque o animal tinha que pagar o preço do homem. E eu vejo aqui uma coisa interessante: o homem deveria então cuidar que a sua ovelha, que a sua oferta fosse apropriada, fosse então aprazível, para não ser provada diante de Deus. Talvez você ainda não entendeu onde eu quero chegar. Pois bem, permita-me salientar uma coisa: quando
o sacerdote tinha por obrigação perceber se aquela ovelha tinha algum defeito, tinha alguma mácula, tinha alguma mancha, tinha alguma coisa que fizesse com que ela fosse reprovada diante de Deus. Uma vez que o sacerdote observava todos os detalhes daquela oferenda, daquela oferta, ela então poderia ser recebida. O pecador, então, ele pegava uma faca e então, diante de toda a congregação, ele teria que imolar aquele animal, ele teria que fazer essa oferta de sacrifício. Percebam como é que era a cena. O homem pecador pegava então uma faca e degolava a ovelha diante de todos, para que todos percebessem que ele que devia ser morto e não aquele animal inocente. E assim era feito. Todo homem, toda mulher devia fazer dessa mesma forma. Eu entendo mistérios e coisas sobrenaturais que você vai perceber no decorrer dessa mensagem. Olha bem que a Bíblia diz que o animal ele não poderia ser cego. E eu vejo mais coisas. Eu vejo também que ele não poderia ter outros efeitos. Este animal ele teria que ser totalmente apropriado, porque se o animal não fosse perfeito, a oferta não era aceita. Se o animal fosse reprovado, o ofertante também estaria reprovado. Assim percebo que aqui tem uma tipologia de Jesus, porque ele foi o único cordeiro perfeito, cordeiro imaculado. Jesus é a representatividade deste livro que lemos. Jesus aqui entronizado é glorificado, porque de todo ser vivo que passou na terra, Jesus foi o único que passou em todas as bandeiras, em todos os crivos, em todas as situações e foi aprovado. Jesus Cristo, o cordeiro imaculado, foi meu morto no madeiro, foi então sacrificado por amor a mim e a tua vida, para que você hoje adore e exalte o nome do Senhor. Percebemos que por conta do pecado do homem, sempre alguém tem que morrer, e Jesus está disposto a pagar o preço por mim e por você. Jesus Cristo, ele é tão misericordioso que ele se estende no madeiro, se sacrifica para que você hoje vai ter uma vida em abundância na presença dele. E eu agora quero entrar nos mistérios para que você entenda alguns segredos da palavra de Deus. O sacerdote tinha a responsabilidade de olhar aquela oferta. Ele tinha o compromisso de apresentar a oferta diante de Deus e essa teria que ser aceita. Perceba aqui que o sacerdote, amado, antes de mais nada, ele não poderia ser cego, porque se ele tivesse qualquer defeito na visão, ele permitiria qualquer oferta ser aceita diante do Senhor. Então o ofertante continuaria em seu pecado e a sua vida continuaria da mesma maneira. Ele poderia ser até morto por Deus. Aqui eu vejo uma coisa que você precisa entender: quando apresentar-se diante do sacerdote, você tem que cuidar para que a sua oferta seja perfeita, para que a sua oferta seja agradável, para que a sua oferta não seja reprovável, porque se você oferecer qualquer coisa, até o sacerdote vai acabar pagando pago. Quantos e quantos pastores sofrem com rebanhos inteiros e não conseguem agradar o Senhor? Quantos e quantos são os sacerdotes, os obreiros da casa de Deus, que têm ovelhas problemáticas, ovelhas barraqueiras, contendeiras, que fazem isso, aquilo outro, e se o pastor não se aperceber, quem vai pagar o pago é ele. É assim que acontece, Givanildo. Infelizmente, quanto mais pecador o povo é, mais o pastor sofre. Mas eu louvo e glorifico a Deus, sabe por quê? Porque antes de mim e você oferecemos a Deus o perfeito sacrifício, eu e você olhamos a nossa vida primeiro. Eu e você fazemos então uma reflexão, uma análise interior, uma introspectiva, porque você, meu filho, tem que se apresentar a Deus aprovado. Você tem que apresentar-se diante de Deus de forma propícia. Por quê? Para que seu tempo aqui na casa dele não seja em vão, não seja dor, para que você não perca seu tempo. Perceba bem o mistério. Toda a congregação tinha que se apresentar, isso era anualmente, todo mundo tinha que fazer por conta dos seus pecados um sacrifício ao Senhor. E eu percebo que todo mundo tinha que admitir: eu sou pecador mesmo, eu errei, eu falei, e por isso o animal inocente vai ter que ser morto. Aqui eu abro parênteses para pregar para uns e outros que, infelizmente, por estarem na igreja, por horários e santificarem, acham que são melhores ou superiores a outros. Eu vejo um povo que vive e anda como se não cometesse pecado, ou como se não transgredesse as leis de Deus. Mas eu quero dizer que naquele dia todo homem e mulher teria que passar a faca na sua ovelha, teria que sacrificar-se diante do Senhor. E não tinha este, amado, que não pecava. E eu olho para a igreja e eu vejo que aqui, quando um não é cego, um é quebrado. Quando um é quebrado, outro é aleijado. Quando um é aleijado, outro é cortado. Quando um não tem esse defeito, ele tem o mesmo comprido, tem o mesmo tudo. Eu vejo que aqui todo mundo tem defeito. Ninguém pode bater no peito e falar: não, eu estou livre de pecado, eu estou livre
filho reprovado. Ei, meu filho, não se alegre, não tire onda, não curta com o rosto do seu irmão, com a face do seu irmão, por conta que ele não conseguiu perseverar na fé cristã. Não se glorie quando você vê seu irmão cabisbaixo, derrotado, saindo para casa, triste. Não, sabe por quê? Hoje ele foi reprovado, amanhã pode ser você. Hoje ele está sofrendo, amanhã pode ser você. Deixa-me te dizer uma coisa: quando o seu irmão for reprovado, ajude ele, abrace ele, sim, levante ele, porque essa é a vontade de Deus para a igreja do Senhor. Eu percebo que muitas são as pessoas que não percebem, mas infelizmente, segundo a Bíblia Sagrada, já estão cegos diante de Deus, já conseguem agora só enxergar coisas materiais, as coisas espirituais passam desapercebidas aos olhos dele. E eu vejo que esse mal se deu desde que o Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, desde que eles transgrediram a lei, eles perderam a visão espiritual. E eu vejo quão triste foi a vida deste homem quando ele então teve que sair daquele paraíso, dessa terra que ele vivia, a saber, Éden. Quando este homem saiu daquele jardim, ele não podia mais contemplar a face e adorar a Deus. E foi o único homem que eu percebo que no princípio podia conversar com Deus face a face na viração do dia. Era uma coisa linda, o homem olhava então para Deus, podia o contemplar, poderia então olhar sua formosura e beleza, poderia então dizer: papai, como eu te amo. Era uma coisa linda, escondido, porque o homem sem pecado, ele podia contemplar o Senhor face a face. Pois bem, aconteceu que o homem pecou, como você bem sabe, e quando ele foi retirado do jardim, ele perdeu a visão espiritual. Os céus agora já não estavam mais abertos diante dos olhos dele, ele já não mais contemplava anjos, já não contemplava a face adorada de Deus. E isso foi muito triste, porque os outros homens que nasceram depois de Adão já não poderiam ver a face de Deus. Isso era uma coisa que causava tristeza, causava pesar, causava no coração de um adorador genuíno, verdadeiro, um pensamento assim: como é que será que devia ser contemplar Deus? Como é que devia ser maravilhoso contemplar a face do nosso Criador? Olha que coisa linda, que coisa especial. E nós não temos esse privilégio. Os homens que nasceram depois de Adão, eles tinham essa tristeza, eles tinham esse pesar. Por mais fiéis que fosse, como foi o dia de Moisés, ele não pode ver o Senhor face a face. Este, quando passou diante de Moisés, ele teve que passar de costas, porque Moisés, amado, não poderia ver a face de Deus sem ser fulminado. E eu percebo que, infelizmente, o homem não podia ver a face de Deus. Sabe o que teve que acontecer? Por conta que o homem desejou no seu coração ver o seu Criador ainda em vida, Deus então teve que enviar alguém muito parecido com ele, semelhante em obras, semelhante em caráter, perfeito, para andar nessa baixa terra como um homem comum, como um natural. Sabe por quê? Para que o homem tivesse seus sonhos, seu desejo realizado, ver Deus nessa terra, face a face, poder abraçá-lo, poder beijá-lo, poder acariciá-lo. Talvez você não entenda, meu filho, mas Deus se importa dos seus mais pequenos desejos, suas mais pequenas vontades. Deus olha para você, e se você se agradar do Senhor, Ele vai conceder os desejos do teu coração. Sabe por quê? Porque os discípulos viram o Senhor, porque os homens e mulheres que conheceram Jesus, ele viu Deus face a face, corporeamente. Perceba então o mistério: Jesus Cristo, ele foi assunto aos céus, ele foi arrebatado. Eu vejo então que Jesus agora encantou e maravilhou muitos. Pois bem, acontece que eu e você não vimos Jesus, o servimos mesmo sem contemplar, o servimos sem o conhecer, sem o entender. E eu percebo uma coisa, meu filho: quando Jesus ele foi para o céu, o homem jamais não via a face de Deus. E eu vejo então um mistério, um segredo aqui, para que você veja Jesus, imagine como é Jesus, comece a olhar uma pessoa que está do seu lado. Você não vai ver a semelhança de Deus, mas você vai ver a imagem do Criador. Então, entendeu? Quando você olha para mais que um pecador, você ainda assim vê a imagem de Deus. Quando você olha para o, infelizmente, um macumbeiro, um traficante, um macumbeiro, uma outra pessoa ruim, você ainda assim vê a face de Deus. Não entendeu? O apóstolo João nos disse assim: como o homem pode dizer a Deus que amar a Deus, sendo que não viu, quando ele aborrece seu irmão, quem viu? Não entendeu? Como você pode dizer que ama seu irmão, que ama seu próximo, amado? Como é que você pode dizer se você aborrece, se você não cumprimenta a paz do Senhor, se você não se alegra na presença dele? Como dizer que amamos a Deus se aborrecer o nosso irmão? Deixa-me te dizer um segredo: quando você olhar então para o seu irmão, leia se você está olhando a imagem de Jesus, você está olhando a imagem do teu Criador. Então se alegre, se regozije. Sabe por quê, amado? Porque Jesus está resplandecendo na face do seu irmão. Sim, Jesus está aí diante de você, esperando um abraço, um carinho. Não despreze teu irmão, ajuda ele na necessidade, ajuda ele na ânsia, no aperto, na angústia, porque
situações. E eu vejo que isso até hoje, no meio do povo cristão, no povo de Deus, acontece. Quantos homens, quantas mulheres, por estarem cegos, já não contemplam as verdades universais que estão diante dos seus olhos, as verdades de Deus, passam desapercebidas porque o homem está com a sua visão fechada, o homem está com a sua visão tapada. Pois bem, eu vejo que isso acontece. Muitas vezes a pessoa perdeu a visão espiritual, ela já não consegue enxergar as coisas que estão longe, só consegue enxergar as coisas que estão perto. Tem muito homem, amado, que tem um tipo de deficiência que, infelizmente, faz com que ele só enxergue coisas grandes, coisas pequenas ele não enxerga. Talvez eu estou pregando para pessoas que, infelizmente, acham que tem a visão espiritual aberta, mas, infelizmente, por conta disso, daquilo que outro, não consegue enxergar a obra de Deus, não consegue enxergar a vontade do Senhor. Quando os homens, amados, olham para coisas grandes, isso é pecado, mas quando olham para coisa pequena, isso não tem problema não, isso não tem importância, porque perdeu a visão espiritual, perdeu a visão de Deus. Para quem tem a visão espiritual aberta, pecado grande ou pecado pequeno, tudo é pecado, tudo sagrado a Deus. Quem tem a visão espiritual aberta, mas é diferente, sabe por quê? Às vezes você só está enxergando diante dos seus olhos, e diante dos seus olhos você vê luta, você vê prova, você vê tribulação, você vê muita angústia, porque a tua visão está limitada, a sua visão está oculta. Quando você começar a ter visão do céu, visão de Deus, visão espiritual, você vai perceber uma diferença. Você não vai ser como os demais homens, principalmente enxerga aquilo que está diante dos seus olhos, não. Você vai começar a enxergar lá na frente. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma verdade. Você hoje só está enxergando o mundinho que você vive. Talvez você já até pensou em desistir por conta dessas coisas, mas deixe-me te falar uma coisa: se você olhar na frente, você vai ver um futuro glorioso, um futuro de bênção, um futuro de vitória, um futuro de alegria, um futuro de felicidade. Se você olhar lá na frente, você vai entender, vai valer a pena se ver esse Deus. Sabe por quê? Porque você vai ver esse Deus face a face, porque você vai poder ver os céus abertos e Deus vai pronto a te receber. Eu creio que existe um povo aqui nosso meio que contempla isso, que enxerga isso, que deseja isso. Deixa eu ver você, quando você viver a glória e o poder de Deus. Interessante que eu percebi alguns mistérios, alguns segredos interessantíssimos aqui. Eu vi que a ovelha, ela não poderia ter essas coisas que enumerei, mas ela também não poderia ter mancha, não poderia ter defeito. E a ovelha do sexo feminino, ela não poderia ser sacrificada. Isso me chamou muita atenção. A ovelha macho era regulada, mas a ovelha fêmea não era. Era assim que acontecia. Aí eu perguntei, como uma cabra pode, uma ovelha pode, um boi pode, mas a fêmea deles não pode. Começou então essas coisas a se desenrolar na minha mente. Eu comecei a perguntar: Senhor, por que isso? O homem é muito pecador. O homem transgride a lei de Deus em palavras, em obras, em pensamentos. E por conta da sua transgressão, mais e mais animais teriam que ser mortos. Por isso que Deus fazia com que os machos fossem sacrificados, para que as fêmeas fossem poupadas. Se as fêmeas, ao invés dos machos, tomassem seu lugar, aconteceria o quê? Com o passar dos anos, todas as fêmeas morreriam, parariam de procriar, e então acabava-se o holocausto, acabava-se o sacrifício, acabava-se então a oferenda. Por isso que Deus falava que, olha, o macho vai se sacrificar por conta da fêmea, para que a fêmea continuasse a gerar. E eu percebo que este é um problema de muitas igrejas. Infelizmente, eles fazem o oposto. O que acontece? Vai chegar o tempo que o louvor, que a adoração, que a obra de Deus vai parar, porque eles se sacrificam, ao invés do macho, sacrificam a fêmea. Ao invés de sacrificar o macho com a cabeça, não sacrifica a fêmea. Bota um jugo pesado, bota um jugo severo sobre as fêmeas, como se os machos não pegassem. São tristes com as fêmeas. Por quê? As sacrificam. Poucos machos, como se tudo fosse resolver dessa maneira. Mas eu quero dizer que Deus, na sua sabedoria, Ele fez da seguinte forma: eu vou sacrificar o macho para poupar a fêmea. Talvez você não entendeu. Por conta que muitos machos não querem assumir a obra, muitos machos não querem fazer a vontade de Deus. É por isso que muitas fêmeas têm se levantado. É por isso que muitas fêmeas têm tomado a frente, têm ficado então diante da obra do Senhor. Por quê? Porque tem que se sacrificar para a obra continuar. Deixe-me te dizer uma verdade, meu filho. Quando você vê uma fêmea cheia de Deus, cheia da unção, não critica ela não fala mal dela não apedreja ela não. Sabe por quê? Se ela está lá na frente, é porque o macho recuou. Se ela está lá na frente, é porque o macho voltou atrás. Mas eu quero dizer uma coisa: quando então a igreja entender que são os machos que têm que vencer
se sacrificando, as fêmeas então vão continuar gerando, as fêmeas então vão continuar ganhando almas, as fêmeas então continuarão a procriar e abençoar a obra e o reino de Deus. Eu creio que aqui tem fêmea cheia do Espírito Santo. Deixa eu ver você, só você que está cheia da graça e da glória de Deus, vai continuar gerando frutos. Pois bem, eu vejo então que existia a responsabilidade do homem analisar a sua oferta, analisar a sua oferenda, para que ela não fosse reprovada. E eu percebo que o próximo detalhe, amado, era que a ovelha não poderia estar quebrada. A ovelha não poderia estar nessa condição. E eu percebi que o diabo, o adversário, ele quando não pode tocar na nossa vida física, na nossa vida natural, ele toca então no nosso espírito. O diabo ele quer quebrar o seu espírito. O diabo ele quer quebrar a sua motivação, o seu ânimo, a sua esperança, a sua expectativa. Ele quer quebrar a sua resistência, porque se ele fizer isso, ele acaba com você. Quantos crentes que vem na casa do Senhor, entra frio e sai gelado, pode ver? O diabo já quebrou ele dentro. Se o diabo conseguir quebrar a tua resistência, o teu espírito, fazer você deixar de ser adorador, acabou você. Você morre na fé. Quantos cristãos já não são cheios da graça, da glória de Deus? Porque o diabo já falou para eles há muito tempo: para com isso, rapaz, isso não adianta de nada. Não adianta você ficar indo para a igreja, tem que ser adorar a Deus, não vai resolver, não vai funcionar, sua vida vai continuar mesmo. O diabo quer quebrar teu espírito, mas Deus trouxe um profeta arraial para dizer para você: você pode estar na luta, pode estar na prova, pode estar na dor, mas não tem problema não, porque Deus vai levar teu espírito, Deus vai consertar tua alma, teus sentimentos, Deus vai restaurar seus sonhos, seus projetos. Deus te chamou e vai te fazer um campeão para a glória de Deus. Parece que eu posso ver no mundo espiritual, amado, se consertando coisinhas que estão presas aqui dentro, estão estragadas, estão quebradas, laceradas, coisas que estão te atrapalhando de progredir, de vencer na fé cristã, está sendo restaurada hoje pelo poder da palavra de Deus. Que o diabo trabalha assim. Ele não pode tocar na sua vida física, mas se ele tocar na sua mente, acabou. Ele resolve tudo dessa forma, dessa maneira. E eu vejo, amado, que a ovelha também não poderia ser aleijada. Responsabilidade do ofertante analisar a ovelha primeiro. E eu percebo que muitas vezes a ovelha não nasce nessa condição. Isso acaba acontecendo com ela no decorrer da sua trajetória, da sua caminhada. E é pertinente analisarmos isso, porque nem todo homem, nem toda mulher na presença do Senhor, ele veio aleijado. Há muitos homens e mulheres que até na vida física nasceram aleijados, há outros que ficaram aleijados por conta das coisas que aconteceram na sua vida. Há pessoas que nasceram sãos, andam, e tem outros que nasceram aleijados. Mas existem muitas pessoas hoje que estão saudáveis e amanhã estão aleijados. E o problema do aleijado é que ele só vive com a ajuda do outro. Alguém tem que sacrificar, alguém tem que levantar, erguê-lo, fazendo caminhar, senão ele não anda sozinho. Senão ele não consegue se pôr de pé. E isso é muito triste, porque às vezes você vê no meio da rua pessoas belas, bonitas, famosas, com poses, com posição, mas infelizmente estão aleijadas. Não é muito aleijado, mas no sentido espiritual é deplorável. É triste, é pesaroso. Você vê uma pessoa que antes era forte, era frio, andava, corria, saltava pro lado, era um atleta, e agora só anda de cadeira de rodas. Isso se a possuir. Porque sem a ajuda dos outros, ele não consegue se locomover. E eu vejo que na casa de Deus acontece da mesma forma e da mesma maneira. Pessoas que eram fortes, hoje só andam arrastadas. Pessoas que eram viris, hoje só vai na igreja se você buscar ela. Infelizmente é triste, mas quando a pessoa se depara um dia aleijado, ela vê que toda a sua vida muda. Imagine então a cena: alguém com toda a estrutura, com toda a força, com todo o porte, ela tenta se colocar de pé, um amigo ajuda ela depois do acidente, e ela então se ergue e se levanta. Quando o amigo vira as costas, sabe o que acontece? Tipo, cai. Assim acontece quando alguém tenta se levantar sendo aleijado. Você o ergue, você o levanta, você até o encosta numa parede para ver se ele vai conseguir recobrar o movimento, mas quando você vira as costas, tipo, ele cai, ele só consegue andar se arrastando. Assim acontece com os aleijados espirituais, ele não se mantém firme. Mas interessante que às vezes ele tem postura, ele tem aparência, ele tem presença. Quando você olha, nossa, que homem de Deus, nossa, que mulher de oração, nossa, que bênção. O problema é que o pregador, o pastor, o ensinador vem cá e levanta ele. Mas quando vira as costas, ele cai. A palavra de Deus restaura, a palavra de Deus limpa, transforma, muda, levanta. Quando ele pega o celular, cai.
vai para o trabalho, cai. Ei, meu Deus te chamou para você ser firme e constante na obra do Senhor. Não é hoje está de pé e amanhã está caído, não. Meu Deus nos manda te dizer: vai chegar um tempo que você vai ter que se esforçar e andar sozinho. Senão, amado, as bênçãos não vão acontecer na sua vida. Deus hoje te diz: se você está aleijado e está se posto as pernas, é para você se esforçar. Sabe por quê? O Jesus que eu prego, o Jesus que eu ensino, ele cura até aleijado, ele levanta o paralítico. Eu não sei onde você deixou suas mãos, mas eu sei que hoje meu Deus está mandando você se levantar, andar com as próprias pernas, porque ele tem uma grande obra na sua vida, ele conta com você. Vou parar com esse negócio hoje, estou de pé, amanhã estou caído. Vou parar com esse negócio hoje, estou uma vez, amanhã estou chorando, triste ter sido abatido, acabado pelos cantos. Vou parar com esse negócio de só esse outro levar. Deixa eu te dizer uma coisa: existe alguém que morreu lá na cruz para que você caminhe com as próprias pernas. Tem glória ainda aí? Pois bem, verrugoso. A mensagem tem que o tema: os piores efeitos das ovelhas. Eu comecei a analisar, a perceber a ovelha, e eu vi que muitas vezes a ovelha é bonita, tem muita lã, tem muita presença, não tem problema, tem nela uma bela verruga. E mais assim, amados, também são comparados com uma sarna quando eu pincho. Às vezes a ovelha está bonita, está preparada para o sacrifício, mas tem um defeito, tem uma bela e uma verruga. Eu comecei a meditar, eu entendi segredos sobre isso. Que uma verruga ela pode atrapalhar o animal por completo, por inteiro. O sacrifício desse animal não era aceito. E eu percebi que uma pessoa, por mais bela que seja, se ela tiver uma verruga, dependendo do lugar, acabou a vida dela. Dependendo de onde for a verruga, ela não vai parecer mais uma noiva bela e bonita, vai parecer mais uma bruxa. É engraçado e interessante falar, mas se a donzela, se a varoa, se a noiva tiver uma bela, uma verruga grandona na testa ou no nariz, acabou com toda a beleza dela. As pessoas já não vão olhar ela como sendo linda, maravilhosa, elas vão olhar agora essa pessoa com a verruga e vão se lembrar da sua beleza. A primeira coisa que vão falar dela: você lembra daquela irmã lá? Qual? Aquela verruguinha? É interessante para que você entenda os mistérios e segredos de Deus, porque é pouco o Senhor salvar pela loucura da pregação. A pessoa então deixa de ser conhecida como uma pessoa bela, bonita, como uma pessoa que tem uma bela verruga. É triste, mas no nosso meio é da mesma forma. Quantos e quantos homens e mulheres de Deus que já não são conhecidos dessa forma? Você olha para ele e você só lembra o que? Da verruga. Você só olha para ele e vê o seguinte: é um mentiroso, é um fofoqueiro, é um batedeiro, é um contendeiro, é um mal pagador. É triste, mas o crente deixa de ser visto como homem e mulher de Deus. Por quê? Porque tem uma bela, uma verruga. Olha para teu irmão, se você tem comunhão com ele, e diz: olha, você é bonitinho. Fala para ele. Fala para ele. Pode falar em nome de Jesus. Olha para teu irmão, não tem constrangimento não. Tenha comunhão uns com os outros. Olha para ele e fala: você é bonitinho. Só tem um problema, irmão. Você tem que dar um jeito nessa verruga. Isso é um problema sério, mas tem que ser corrigido. Ah, pregador, ah, você é exagerado. Para com isso, uma verruguinha só. Tem pessoa que pega a verruga e faz como animalzinho de estimação. Ei, meu filho, pecado, amado. Você tem que ser cuidadoso com ele. Você tira sua vida ou ele te destrói. Para de achar essas coisas pequenininhas, bonitinhas, tem nada a ver não. Deus quer hoje te limpar, te lavar por completo. Eita glória, ainda tem glória a Deus, aleluia. Eu afirmei que hoje Deus vai apertar os parafusos. É por isso que a ovelha não podia ter mancha, não podia ter defeito, não podia ter mágoa. É por isso, porque as pessoas iam olhar para ela e iam lembrar do quê? É uma vergonha. E a Bíblia falava do Senhor que a ovelha tinha que estar perfeita, sem nenhum desses defeitos. Eu comecei então a meditar, comecei então a entender que muitas das vezes nós outros agradamos muito das coisas materiais e não valorizamos muito as espirituais. Muitas vezes a gente não se importa de ter uma bela verruga, uma bela mancha, um belo defeito, contanto que a gente seja abençoado por Deus, contanto que a nossa vida nessa terra seja boa e gostosa e maravilhosa, está tudo certo, está tudo resolvido. Mas deixa eu te falar uma coisa: para a ovelha então ser aceita, ser recebida por Deus, ela não poderia ter mancha, não poderia ter verruga. O problema da nossa geração é que muitas das vezes ela vê um terno lindo e bonito, no preço baixo, ela fica então olhando: olha, eu vou comprar esse terno. O vendedor então diz: ó, só tem um
A pessoa então pensa, não, é bonita, ela está barata, ela vai lá e compra. Agora então vai numa loja, vê um vestido de festa, é aquele magnífico. Então só tem um problema, está barato, mas tem uma mancha. A pessoa vai lá e compra, por quê? Porque está barato, porque está bonito, porque está na moda. Ela não se importa com a mancha. Ela vê então a beleza, ela fica pensando, ó, tem uma mancha, mas está bonito, está barato. A pessoa não se importa com a mancha, ela se importa sim se está bem vestido, está bem arrumado. Eu vejo um povo que não está nem aí para mancha, portanto que anda com o carro do ano, portanto que tem a saúde. Se tiver uma mancha não tem problema, se tiver abençoado, tiver próximo, Deus estiver usando a palavra do louvor, está tudo resolvido, não se importa com a mancha. Eu vejo que tem um povo que infelizmente é assim, ele se importa com a aparência, mas não se importa com a mancha, ele se importa com a beleza, mas não se importa com a mancha. Mas sabe o que Deus me trouxe aqui para falar? Que Ele está escolhendo e separando um povo que às vezes não tem posses, não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem carro portado, não tem conta no banco, mas não tem mancha, mas não tem mancha, mas não tem mancha. Deixa eu ver você, irmão. Para esse negócio de valorizar a beleza a despeito das manchas. Parar com esse negócio de valorizar as coisas físicas ao invés das coisas espirituais. E a Bíblia continua. Eu vejo que o animal não poderia ter sarna. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, a sarna às vezes passa desapercebido. Responsabilidade do sacerdote observar. Era necessário fazer uma tosqueira. Sim, era necessário pegar a ovelha e tirar dela a lã, tirar dela então os pelos, fazer uma limpa. Para quê? Para analisar se não tinha defeito. Porque a sarna, ela se dá no nível que ninguém vê. E a sarna é um mal perigoso. A pessoa não se conhece, a pessoa não se controla, a pessoa se contorce toda até poder coçar. É assim que a ovelha fica quando está sarnenta. E é dessa forma que eu vejo muito cristão, servo de Deus, na presença do Senhor. Ele não se aguenta, ele fica com a alma inflamada, o corpo pegando fogo. Enquanto ele não apronta, ele não sossega. Enquanto ele não peca, ele não sossega. Enquanto a língua dele não para de coçar, falando mal de uns e outros, ele não sossega. Deixa eu te dizer uma coisa, a sarna, ela sai com fogo. E hoje tem fogo de Deus para você. Hoje tem um sangue de Deus para a tua vida. Deus hoje vai queimar essa sarna, porque você vai ser uma oferta agradável e aprazível para Deus. Eita glória! Tem glória, glória no Deus aí. A impinge é outro problema sério. Às vezes também passa desapercebido. Eu fiquei preocupado com isso. Porque às vezes a pessoa serve a Deus a vida toda por conta de um impinge na frente do céu. Por conta de um impinge, naquele grande dia reprovado por Deus. O que é isso? A impinge, amado, é uma doença, é uma infecção que faz com que a pessoa tenha um tumor por dentro. A ovelha muitas vezes morria, quando ia se perceber, é por conta que tinha um mal desse. Ela tinha uma pedra no intestino, não foi sarada. E aquilo se tornou um tumor canceroso e matou a ovelha. A ovelha morria dessa forma. Era triste, isso dá muito prejuízo para quem trabalha com vaca, com boi, com ovelha. E eu percebo que tem muita gente que ainda não se deparou com essa realidade. Ei, não está entendendo não? Essa impinge, amado, é quando você olha para o teu irmão e você já não consegue perdoar mais. Essa impinge é quando você olha para o varão, para o varão e já não consegue mais completar na paz do Senhor. Essa impinge, meu filho, está te atrapalhando, está te consumindo. Essa impinge vai te levar a óbito. Mas Deus hoje te trouxe aqui para te falar. Hoje, se você quiser, Ele vai te dar graça para perdoar. Hoje, se você quiser, Deus vai te dar graça para se consertar com aquele irmão. Sabe por quê? Eu quero morar no céu, eu quero morar com Deus. Eu sirvo ao Senhor, não por meus terrenos, mas sim para morar com aquele que vive e reina e permanece para sempre. Olha aqui. Aí tem paz de Deus, aleluia. Você ainda pode olhar no rosto do seu irmão e falar com ele a paz do Senhor. É isso que Deus me trouxe aqui para te falar, irmão. Eu estou preocupado com mensagem bonita. Eu estou preocupado com você morar no céu. Olha aqui. Olha! Maravilha! Conserta primeiro com o seu irmão, depois vem trazer oferta. Conserta primeiro com a sua esposa, depois vem trazer oferta. Conserta primeiro com a pessoa que está do seu lado, para depois você trazer oferta. Conserta primeiro, depois você vai ser aceito. Glória a Deus. E abençoado é Deus. Aí eu vi aqui que a ovelha não poderia ter membros compridos. E também não poderia ter membros curtos. Aí eu comecei a pensar, comecei então a meditar. Tem ovelha que quando você olha o rebanho, ela se sobressai.
Já tem outras, quando você olha o rebanho, da mesma idade, que deviam ter todos o mesmo tamanho, você vê o velho menorzinho, pequenininho. Aí eu fiquei pensando, até que a ovelha, os membros elevados, com o membro longo, eu até entendo por que Deus reprova. Mas por que Deus reprova as ovelhas que estão com os membros curtos? Deus me mostrou segredos, me mostrou mistérios. Tem ovelhas que quando você olha para ela sempre quer se sobressair. Ela sempre quer se elevar diante dos seus irmãos. Ela sempre olha os outros com o nariz em pé, com a cabeça erguida. Ela sempre se sente superior. Ela sempre se sente em outro estado, em outro nível. É porque ela olha e vê a si mesma como mais bela, mais bonita, como sendo mais atraente. A ovelha se sobressai. Às vezes porque canta bonito, às vezes porque prega demais, às vezes porque toca que é uma beleza. Ela começa então a se engrandecer. Mas quando eu vejo o pastor passando em revista o arraial, eu vejo ele fazendo assim: as compridas de membro separa, as menores de membro separa. Porque quando o bom pastor, nosso sumo sacerdote lá no alto, olha para baixo da terra, ele não vê ninguém maior que ninguém, porque a visão de um pequeno e de um grande é horizontal. Porém, a visão de Deus é vertical. Deus olha para baixo e vê todo mundo pequenininho, todo mundo amado, do mesmo tamanho. Aqui não tem mais bonito, mais feio. Aqui não tem grande ou pequeno. Aqui todo mundo é do mesmo tamanho. Então para com esse negócio de querer se achar mais bonito que seu irmão. Para com esse negócio de querer se achar superior. Sabe por quê? Aqui só tem um grandão. Aqui só tem um grandão. Aqui só tem um que é maior que todos os nossos irmãos. E esse é Jesus. É Ele que brilha aqui nesse lugar. Ainda tem glória a Deus, aleluia. Eita glória! Ei! Ovelha de membro curto. Senhor, ovelha de membro curto, todo mundo passando na cabeça. Ninguém reprova ovelha de membro curto. Todo pastor tem a tendência de ajudar. Aí, mas não fica os irmãos. Mas eu entendi que esse é um mal tão perigoso contra alguém que se exalta. Alguém que se auto-menospreza. Alguém que se sente inferior. Alguém que se autodeprecia. Alguém que olha para si mesmo e acha que não tem capacidade. Da mesma forma está reprovado por Deus. Sabe por quê, meu filho? Deus te chamou para ficar na tua simplicidade mesmo. Deus te chamou para fazer diferença com poucas coisas. Deus te chamou e é para fazer obras que aos olhos dos homens não tem valor não. Mas não tem problema, sabe por quê? O mesmo valor que tem o pregador tem para uma irmã que limpa o banheiro. O mesmo valor que tem o cantor tem para a irmã que limpa o chão. E aqui eu creio que tem a ovelha que os olhos humanos é pequenininha. Mas não tem problema não, porque é você que Deus ama. É você que Deus chamou para fazer uma grande obra de forma que agrade ao Senhor. Tem pessoas que se depreciam demais. Elas se menosprezam. Ela se sente inferior. E Deus também não está nesse negócio. Quantas e quantas são as pessoas que estão morrendo de depressão, estão se suicidando por conta de quê? Se sente pior que as demais, se sente inferior, se sente pequenininhas. Mas Deus me trouxe aqui para falar essas coisas, porque é necessário haver uma restauração da tua alma, do seu íntimo. Talvez você ainda não entendeu o seu lugar no reino, na casa do Senhor. Que quando Deus abrir seus olhos, abrir seu entendimento, você vai perceber que Deus não precisa de muita coisa. Deus não precisa de muita coisa. Deus só precisa de um coração cheio de Espírito Santo, cheio do amor do Senhor. Porque o servo fiel, ele sabe que ganha almas é com testemunho e não com sublimidade de palavras. Ganha alma, mas não é somente aquele que fala bonito, se expressa bem, não. Ganha alma aquele que come e paga, aquele que se conserta, aquele que anda direito, aquela que a pessoa que você olha e fala, não, ali é fiel, ali é um servo, ali é uma serva. A pessoa às vezes não tem muita sabedoria, às vezes não sabe nem falar o português, mas não tem problema não, porque Jesus, Ele está na sua vida e vai te usar na simplicidade. Não pode glorificar Deus por isso, é na simplicidade. Eita glória! Ovelhas de membro curto. Ei! E eu vejo aqui que a ovelha também não poderia estar machucada, despedaçada ou cortada. Quando o sacerdote olhava a ovelha, ele tinha que observar todos esses defeitos, todos esses detalhes. E isso é interessante, porque tem muito ofertante que é golpista, que é esperto, que é salvo. Jesus entrou no templo e reprovou um monte, desceu o chicote por conta dessas coisas.
coisas, porque tem um povo que quer enganar Deus, tem um povo que está todo errado, consertado, e chega aqui, quer se mostrar santo, puro, mais íntegro que o resto. Mas deixa eu dizer, meu Deus, Ele olha a oferta de acordo com o coração. Meu Deus, Ele olha o que está no teu interior, e não você mostra para o homem. Entenda só um defeito da ovelha: ela não poderia ser machucada. Olha para o teu irmão e fala: tem machucado aí? Já vi que fazer isso com você. Talvez você não percebeu, mas tem muitos lugares que não agradam ao Senhor, que a pessoa anda, que a pessoa caminha. O que vai acontecer? Porque ela vai te machucar, vai te ferir. A ovelha que era separada para o sacrifício, ela devia ser observada. Ela deveria ter uma vida consagrada, uma vida diferente, porque ela não podia agora se machucar, ela não podia agora ser ferida. Talvez você não entendeu, mas quando você vai em muitos lugares, vai ter pessoa lá, está doidinho de te prejudicar, está doidinho para acabar com a sua vida, está doidinho para te desmoralizar. Aí o crente chega aqui todo machucado, todo triste, todo jururu diante do sacerdote, o louvor não sobe, a adoração não sobe. Sabe por quê? Foi machucado lá fora, lá no mundo, mas não foi fazendo a vontade de Deus. Foi machucado, ferido, mas não porque estava dando testemunho da fé cristã, muito pelo contrário, é porque não se separou do mundo. E é por isso que tem muito crente que sofre, é por isso que todo crente está andando arrebentado, caindo, quebrado. Sabe por quê? Porque não vigia, não sabe o que é lugar, não conhece aonde devia estar. Deixa eu te falar uma verdade: quando você for para esse lugar, dá testemunho da tua fé, comece a falar do que Deus fez da sua vida. Ao você pregar, fala que Deus libertou a você, libertou teu filho, libertou teu marido. Ao você pregar, fala que Jesus Cristo ama, que é o suficiente para Deus salvar o pecador. Você acredita nessa palavra? Glorifica ao Senhor e se pode estar em nome de Jesus. Está machucado, está despedaçado. Por quê? Porque infelizmente não vigia, porque não entende que ovelha tem que se separar, ovelha tem que ser diferente. A pessoa não entende, às vezes pensa que é fanatismo, às vezes pensa que é religiosidade, mas não, amado, é coisa urgente, é coisa de vida ou morte. Ou você se separa, ou você se consagra, ou o diabo acaba com a tua vida. O diabo não precisa te matar, é só ele acabar com a sua vida espiritual, que naquele grande dia você não sobe, você fica. Deus, aleluia. Ei, talvez a palavra seja dura, mas não tem problema não. É isso que vai te consertar, é isso que vai te sarar, é isso que vai te transformar, é isso que vai te fazer ganhar almas para o reino do Senhor, para se dedicar na presença dele, na obra dele. Porque nós temos aqui, amado, não é à toa, não é por acaso. Quantos e quantos pregadores só chegam aqui no púlpito e só pregam as coisas boas, só falam de prosperidade, mas Deus me trouxe para falar que Ele está querendo um povo zeloso de boa obra. Deus está querendo um povo que é diferente, que é separado, consagrado para Deus, que pode até sofrer, pode até estar sendo moído, mas não tem problema assim. É a vontade de Deus, é a vontade do oleiro amassando barro. Quanto mais então Deus te fazer, mais o Senhor vai te usar. Quanto mais Deus te quebrar, mais Ele vai te abençoar nessa terra e na vida espiritual. E eu creio que Deus está fazendo essa mudança, essa transformação poderosa em nós. Nós que estamos abaixados, nós que estamos quebrados, trincados. Ei, meu filho, tu está até bonito por fora, mas se Deus em teu coração não está agradável a Deus. Meu Deus está colocando a mão aí no teu último agora, te mudando, te transformando. Se você acredita nessas boas novas que pegam, aí sim você tem que dar glória a Deus. Ei, Deus está querendo fazer uma mudança na tua vida e é urgente. Por quê? Porque senão já vai acabar fazendo com você como muitas ovelhas fazem. Porque muitas ovelhas não percebem que é só um lascadinho, é só um cortadinho que separa Deus do homem, que separa ele da comunhão, ele da fé cristã, ele de ter uma vida espiritual. Por isso que a ovelha não podia ser cortada. Às vezes o corte é pequeno, mas um corte pequeno, se não sarado, ele leva a pessoa a óbito, ele mata a ovelha. É um corte pequeno. Ah, mas o que é isso? Um corte pequeno é uma pequena divisão entre partes. Uma pequena divisão entre partes é um corte pequeno. É o suficiente para o diabo acabar com a sua vida. É uma pequena divisão entre você viver no mundo e viver da presença do Senhor. É o primeiro corte que ele dá na sua vida espiritual, é o suficiente. É o
pequeno corte que ele faz entre a vida do marido com a esposa. É um pequeno corte, é uma pequena separação, é um pequeno momento, é uma pequena oportunidade que ele separa o homem da mulher. É um pequeno corte, é um pequeno tempo entre as partes. Deus está falando com pessoas aqui. Já está doidinho para fazer isso. É cortar a sua relação com Deus e cortar a tua relação com o teu cônjuge. Mas Deus trouxe você aqui para cortar sim o laço. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes você tem que entender. É por pequenas coisas que o filho fica separado do pai. Por pequenas coisas que a gente fica separado entre a bênção e a vitória e a conquista. É por pequena coisa que um sobe e um desce. É por pequena coisa que muitos não vão para o céu. É um pequeno corte. É o suficiente para você perder a tua salvação. Deus hoje está trazendo com você a recordação, coisas que aconteceram, coisas que você fez, mas que Jesus hoje está consertando, está reparando. Deus hoje ele está então costurando essas coisas, porque é necessário. Esse corte ser sarado, ser cicatrizado, é necessário você se fortalecer, dar a volta por cima, continuar caminhando, marchando, glorificando a Deus, porque é um pequeno corte que vai acabar a sua vida espiritual. Então você hoje decida a quem você quer, se é Deus, se é Baal, se é Deus, se é o mundo, se é Jesus ou se é o outro. Você hoje se decida, porque Jesus está aqui estendendo a mão para você e te falando: olha, eu sou mestre, eu curo, eu cicatrizo, para a glória de Deus morar para a tua vida agora, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, ó Pai, eis aí a tua palavra, meu Senhor. Jesus, palavras assim não são fáceis de pregar. Ah, Deus, mas o de ontem não levei nada para casa. E tudo que tu me disse eu falei em nome de Jesus. Ah, Senhor Jesus, opera agora no fundo, porque essas ovelhas que aqui estão, ó Deus. Ah, Senhor Jesus, entender a tua boa palavra. Elas vão sim, Jesus, ser ofertas aprazíveis e agradáveis a Deus. Elas sim vão ser ofertas e são aceitas pelo Senhor. Ah, Senhor Jesus, abençoa este homem, meu Pai, abençoa essa mulher. Trabalha no coração, Senhor Jesus, dessa pessoa que ouviu essa palavra. Talvez ela olhe para si mesma, não vê forças, não vê capacidades. Mas Deus é necessário tomar o primeiro passo, porque sabemos que o Senhor é capaz de fazer todo o resto. Ah, meu Senhor Jesus, levanta esse homem que está caído. Levanta esse homem que foi hoje confrontado pela palavra, que entendeu, Jesus, que ele é teu ovelha, mas infelizmente ele tem que consertar isso e aquilo na vida dele. Que essa palavra não seja retirada dos corações, mas sim que venha produzir frutos, ó Pai, arrependimento, conversão genuína. Ah, Senhor Jesus, oxalá que o Senhor levante dentre nós, homens e mulheres, para pregar a sua palavra como realmente é, porque é essa necessidade da tua igreja. Deus, eu te peço por cada um dos presentes, por cada um dos que aqui estão, Jesus. O Senhor tem operado o culto do profundo sobrenatural. Ah, Senhor Jesus, hoje lança por terra as máscaras. Ah, Senhor Jesus, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede. Ah, Senhor Jesus, trabalha neste coração dessa mulher, neste homem, meu Pai querido, para dar de acordo com a tua boa vontade, porque sabemos que é assim receberemos tuas grandes e gloriosas bênçãos. Meu Deus, eu te peço assim pela essa igreja, por este povo, só abençoe em nome de Jesus poderosamente e que as palmas louvem e glorifiquem o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe o irmão Fabrício, pode sentar a igreja. Deus continua abençoando o homem de Deus. É interessante que o maior sacrifício Jesus já fez por nós. Nós não precisamos sacrificar, nós só precisamos obedecer. O maior sacrifício Jesus já fez por nós. Nós só precisamos obedecer. Outrora meu pai mexia com muitos animais, galinha, pato, muitos animais. Muitos não comeram e iam comprar esses animais para sacrificar Satanás. Não podia ter uma asa quebrada, não podia ter um pé quebrado, não podia ter um olho cego, não podia ter nada. E muitas vezes, para fazer boa coisa para o Senhor, nós fazemos pela verdade. E muitas vezes para Satanás, muitas pessoas fazem um melhor. Ele ia lá, comprava os animais de casa, meu pai lá, tinha que olhar todo dia, se tivesse uma asa cortada, tivesse um pé malejado, ele não levava para Satanás. E muitas vezes, nós, homens e mulheres de Deus, não fazemos o melhor para o nosso Deus. E por isso, essa noite, receba essa palavra de carinho, que foi dos céus para os nossos corações. Amém? Pastor? Aleluia.